Boa noite. Olá, caros alunos de pedagogia, tudo bem? Feliz Dia das Mulheres. Professora Neuci, obrigada pela presença. Feliz Dia das Mulheres, nesse grande dia maravilhoso, né? Hoje nós teremos, pessoal, uma conversa com a professora Neuci sobre a disciplina de metodologia científica. Tem um nome grande ela, mas é o segundo, metodologia de pesquisa científica 2, né? Professora Neuci, são duas perguntas interessantes, né? Qual a importância dessa disciplina para o curso de pedagogia? Tá? Então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço a lembrança pelo Dia das Mulheres. Parabenizo a você também, Patrícia, parabenizo a todas as mulheres e especialmente as alunas do curso de pedagogia, que sei que são pessoas batalhadoras e estão aqui envolvidas estudando para fazer uma educação, um ensino cada vez melhor nas nossas escolas. Com referência à disciplina, ela faz parte do curso de pedagogia, assim como os demais cursos da universidade ministram também esta disciplina. Por quê? Porque a universidade ela tem 3 objetivos básicos: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é aquela atividade que acontece praticamente no dia a dia, né, na relação professor-aluno. A extensão são os trabalhos que professores e acadêmicos desenvolvem fora dos muros da universidade, então desenvolvem com populações dos mais diversos níveis sociais, econômicos, intelectuais. São programas direcionados no sentido de levar o conhecimento que é produzido na universidade a essa população. Do ponto de vista dos direitos, todos têm direito a um curso superior, mas sabemos que a maioria da população não frequenta. Então, se não frequenta um curso, não faz uma formação superior, tem direito ao conhecimento. E a universidade tem como um dos seus objetivos. E a pesquisa também é uma das funções da universidade. Então, a universidade tem como objetivo produzir novos conhecimentos. E como é que são produzidos os novos conhecimentos? Através da pesquisa. No curso de pedagogia, aqui da Unicentro Campus de Irati, a nossa disciplina chama-se Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação 1 no primeiro ano, Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação 2 no segundo ano, Metodologia da Pesquisa em Ciências da Educação 3 no terceiro ano e no quarto ano chama-se Seminários de Pesquisa, porque vai ser a culminância com a conclusão da coleta de dados, né, que está sendo projetada já agora no segundo ano, e a elaboração do TCC ou do artigo. Muitos cursos não chamam de metodologia da pesquisa, chamam de pesquisa científica, né, ou metodologia da pesquisa apenas. No curso de pedagogia, nós temos esse nome. E vocês podem observar, então, que é uma disciplina que está presente nos 4 anos, porque o objetivo da universidade é formar o pesquisador. E um dos objetivos do curso de pedagogia é formar o pesquisador em educação. Então, o curso de pedagogia forma o docente para a educação infantil, para as séries iniciais do ensino fundamental, para as disciplinas pedagógicas do ensino médio na modalidade normal, a gestão educacional e a pesquisa educacional. E formar um pesquisador não é em um dia de aula, não é em meio ano, nem um ano. É um processo constante. Por quê? Porque a pesquisa ela requer o conhecimento de determinados princípios, determinados fundamentos, normas, inclusive, para que ela seja científica. Porque se nós formos discutir sobre pesquisa, nós vamos ver que todas as pessoas fazem pesquisa. As pessoas simples ou que nunca frequentaram uma universidade fazem pesquisas quando vão a 2 ou 3 supermercados fazer o levantamento de preço de um determinado produto que elas querem adquirir. Então,
é uma forma de fazer pesquisa, só que é uma forma bem simples, através do senso comum, através da experiência que adquiriu com os pais, no dia a dia. E dentro da universidade, nós aprendemos a fazer pesquisa embasada em determinados critérios. Por isso que ela é uma pesquisa científica e requer que se estude, que se dedique ao assunto. Obrigada, professora Neuci, sempre muito bem explicado, né? Professora, nós na web passada com a professora Alexandra, nós conversamos, ela explicou a interdisciplinaridade entre as duas disciplinas, né? E eu entendi assim a importância da sociologia, né, dentro da pesquisa. O que é a sociologia, né? E ficou um trabalho muito rico e interessante. Nós conversamos sobre projetos, tipos de projeto, né? E ela discorreu sobre alguns assuntos. Mas assim, vamos fazer uma abordagem mais técnica na sua disciplina, né? Então nós vamos começar assim. O que são as abordagens qualitativas, professora? O senhor pode discorrer um minutinho para nós, daí que isso é importante, esse conhecimento bem específico, né, para direcionar essa pesquisa, né, que é tão importante dentro da universidade, né? Obrigada pelas suas colocações e eu vou procurar, né, esclarecer. A pesquisa qualitativa é uma abordagem que se utiliza na área de ciências sociais, nas ciências humanas, especificamente em educação. Nós temos duas abordagens, a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. A abordagem quantitativa, ela foi utilizada durante muito tempo como uma única modalidade. Então, fazia-se pesquisa para se identificar dados quantitativos, dados numéricos. Então, por exemplo, o próprio Ministério da Educação fazia uma pesquisa para saber quantas crianças de 7 anos numa determinada região, no estado, no país, estavam fora da escola. Quantos ingressaram na idade certa? Quantos adultos não eram alfabetizados numa determinada comunidade? E conquistavam este número. Então, chegavam à conclusão, na cidade X tem tantas crianças de 7 anos, tantos estão fora. Ponto. Tinham uma informação quantitativa. A pesquisa qualitativa, né, que foi um avanço, no Brasil ela se expandiu, principalmente depois dos anos 80, ou pelos anos 80, final dos anos 70, anos 80, principalmente com o processo de redemocratização, e ela vai além da quantitativa, ela busca identificar as causas daquela situação. Então, ela busca os números, mas busca ver as causas. Então, numa determinada cidade, tem tantas crianças de 7 anos. Hoje vamos colocar 6 e 5, né? Porque a obrigatoriedade do ensino, a idade para a obrigatoriedade do ensino mudou. Tem tantas crianças, quantas estão fora da escola? Tem 5 ou 10 crianças. Então, nós vamos ver as causas, buscar as causas. Por que essas crianças estão fora da escola? Então, a resposta a essas questões é que vai dar o caráter de uma pesquisa qualitativa. Porque, além de obter os números, vai se obter as razões para aquela determinada situação. E daí, como é que se faz essa pesquisa? Se faz indo atrás de dados, conversando com as pessoas, entrevistando, observando, aplicando um questionário ou analisando até documentos, que vai se saber as causas, o porquê que a criança não vai. Então, nós temos aqui várias pesquisas que mostram, a criança não foi para a escola porque mora muito longe e não tem transporte adequado. A criança não vai para a escola porque os pais, muitas vezes, não têm uma ideia a respeito da importância da escola, do conhecimento na vida das pessoas, na vida das crianças. Então, não vai por essa razão.
Outros não vão porque a própria criança rejeita e não quer permanecer no ambiente escolar, né? Então, existem várias razões para que determinada criança não vá para a escola. Ou assim como poderíamos colocar aqui vários temas. Uma turma tem baixo desempenho, tirou notas muito baixas, né? Quais foram as razões do baixo desempenho? Então, apenas mostrar que tantas crianças tiraram nota, tantos alunos, né, podem ser crianças, jovens, obtiveram uma nota baixa, é uma pesquisa quantitativa. Saber as razões por que elas não obtiveram sucesso, obtiveram nota baixa, é que vai caracterizar a pesquisa quantitativa. A nota baixa pode ser porque os alunos não estão envolvidos, porque o professor não motivou, falta de interesse, falta de material. Tem várias razões. Daí se faz a pesquisa qualitativa para se obter respostas e para solucionar os problemas, né? Então, ela é uma forma, ela aponta caminhos para se solucionar os problemas. Então, as crianças não estão indo para a escola porque não tem transporte escolar. Chegamos a essa conclusão. Vamos lutar junto aos órgãos públicos para que tenham transporte escolar, para que todas elas vão. Então, é nesse sentido que é a importância da pesquisa qualitativa para a educação. Obrigada, professora Neuci. Então, nesse sentido, só para um fechamento, a pesquisa, tanto qualis quanto quanti, ela direciona, dentro dos recortes, né, geográficos, etários, né, talvez o encontro da solução daquele problema que está ali, solto ali, né? Porque as pessoas podem dizer, o problema pode ser X, o problema pode ser Y, mas não existe ainda uma pesquisa quantificada, né? E nesse sentido, professora, como que os autores, os enfoques filosóficos, né, podem ajudar para que você entenda esse processo, que é um processo social, né, dirija a sua pesquisa naquele recorte de tempo, de espaço, geográfico, de pessoas, né? Como que esse enfoque filosófico, que nós temos tantos filósofos que estão por aí, que passeiam pela sociedade, que a gente estuda, né? Como que ele pode nos ajudar a esse caminho, esse desenvolvimento, né? Você abordou a questão da interdisciplinariedade e ela é de suma importância na realização de pesquisas. Então, no curso de pedagogia, falando da nossa área da educação, no curso de pedagogia os alunos estudam filosofia, sociologia, psicologia, né? Por que eles estudam? Para contextualizar, para compreender melhor os fenômenos sociais, as questões psicológicas, por exemplo, do desenvolvimento do aluno. O que é a sociologia? Estuda as relações sociais, né, os fatos sociais. A educação é um fato social e ela se dá num determinado espaço, num determinado contexto. Então, a sociologia vai nos ajudar a compreender melhor estas relações. Compreendendo melhor essas relações, nós vamos ter mais condições de observar o que nós queremos numa sala de aula, numa secretaria, num espaço de educação não formal. Porque nós começamos a perceber as questões a partir do conhecimento que nós temos. Então, nós percebemos as relações sociais, as relações de classe, de gênero, na sala de aula, conhecendo todas as questões. Se nós não tivermos um conhecimento, um embasamento, muitas coisas vão passar despercebidas. Então, a sociologia não está gratuitamente no curso, ela está para fornecer estes elementos. Assim como a filosofia e a psicologia também. E, aliás, as outras disciplinas também, por exemplo, políticas educacionais. Por que nós estudamos políticas educacionais no curso? Para compreender todo esse contexto que a educação está inserida e compreender as leis, né, que orientam
o nosso ensino aqui no Brasil. Por que o nosso ensino é de 9 anos? Por que não é de 10? Por que não continuou sendo de 8? Tudo isso tem uma razão de ser. Né? Então, todas essas disciplinas, elas são estudadas para oferecer elementos para se conhecer melhor a realidade e para se ter elementos para detectar as questões, os problemas que nós queremos verificar numa realidade. Bom, com referência aos enfoques, nós, em educação, trabalhamos especificamente com 3, que é o positivismo, a fenomenologia e a dialética. Os enfoques filosóficos, o que eles são? Eles referem-se a uma forma de se ver os fatos, de se ver o mundo, de se conceber, né, as ideias e de se analisar essas ideias. Né? Então, o positivismo, ou os positivistas, né, eles percebem a realidade de uma forma linear. Né? Diz que tudo está definido e tudo tem um lugar certo no espaço. Se todo mundo desempenhar bem a sua função, tudo vai estar muito bem. Né? Então, essa é uma concepção originária em Comte, né? De que, inspirada nas leis da natureza, né? Que se tudo estiver no seu lugar e funcionando bem, tudo vai estar muito bem. Né? Então, vamos tentar raciocinar com a escola. Se o professor desenvolve sua prática pedagógica bem, se o aluno se dedica e aprende, se o Estado, que é o organizador aqui da nossa, o responsável, né, pela nossa educação, fornece os materiais adequados, fornece os equipamentos para se desenvolver essa prática, oportuniza bons salários, o que acontece? Tudo vai estar muito bem. Supõe-se que teremos uma educação de qualidade, com alunos tendo um bom desempenho, professores também satisfeitos. Mas quando se vai para a prática, não é isso que acontece. Nem todo professor tem muita dedicação, nem todo aluno tem essa mesma dedicação. O Estado não investe tanto quanto deveria, né, investir. Falamos e fala-se tanto, e está na lei, a questão da valorização do magistério, mas nós vemos aqui salários baixíssimos, e uma das formas de se valorizar uma profissão é com a questão salarial. Né? Não quer dizer que bons salários vão resolver os problemas, mas esta é uma das formas. Né? Então, os positivistas, eles veem a realidade de uma forma linear. E eles não se preocupam também muito com as causas dos problemas, dos fenômenos. Eles se preocupam muito mais com as questões quantitativas. Né? Então, é um enfoque que está aqui, mas eu já adiantaria que em educação nós não incentivamos muito. Gostaríamos que as pesquisas que elas fossem além dessa questão linear. Porque os fatos, eles não estão parados no espaço, eles não são lineares. Tudo está em movimento. Tudo está em movimento, né? Então, existe uma causa, existe um efeito que gera uma outra causa, que gera um outro efeito, e assim por diante, né? Então, não é que não possa fazer, mas não aconselharíamos. Acho que nós temos que ir além da questão positivista. Né? Daí nós temos a fenomenologia. A fenomenologia, ela procura descrever e analisar os fatos, os fenômenos. Então, procura um enfoque que procura chegar aos mínimos detalhes, a contextualizar e a descrever uma análise minuciosa de um determinado problema, um problema que é proposto para a pesquisa. E a dialética já é um outro enfoque, né, baseado nos princípios
bastante nos princípios marxistas, porque a dialética é anterior a Marx. A fenomenologia tem Husserl, por exemplo, é um dos seus precursores, né? E a dialética, ela olha tudo está em movimento, nada está parado, né? Então, numa escola, nem sempre o professor desempenha bem o seu papel, nem sempre o aluno desempenha bem o seu papel, né? Então, existe uma questão, a questão dos contrários, do contraditório, né? Tudo é questionado. No enfoque dialético, nós utilizamos muito as seguintes expressões. Se por um lado acontece uma coisa, por outro lado acontece, né, outra coisa. Então, nós utilizamos muito essa forma na escrita. Então, um exemplo que eu coloco é de que nós, há uns 40, 50 anos atrás, nem todas as crianças iam para a escola. Por exemplo, a obrigatoriedade, ela é desde a primeira Constituição aqui brasileira, 1824, já falava na obrigatoriedade do ensino, mas nunca se cumpriu, né? Quem que ia para a escola? Normalmente as crianças, filhos de famílias da classe média e da classe elitizada. As crianças das classes populares nem sempre se iam, era um mínimo, né, possível. Com a democratização da educação na década de 60, quer dizer, ela foi anterior, mas que se efetivou em muitas das regiões da década de 60, o que aconteceu? Todos aconteceu uma fiscalização até em torno da obrigatoriedade do ensino. Todos eram obrigados a ir para a escola. Com a questão das massas dentro da escola, o que aconteceu? Aumentou-se o número de professores, nem todos os professores estavam tão bem formados. Então, nós vamos trabalhar isso aqui em pesquisa, a gente vai dizer assim, se por um lado o processo de democratização do ensino oportunizou que todos fossem para a escola, abriu para todos, o que é algo muito bom e muito positivo, porque até então não iam. Por outro lado, nós passamos professores menos qualificados, salários menores. Por quê? Porque tinha uma verba destinada para a educação que era para X, né? Nós tivemos um ano, no final dos anos 60, que as matrículas triplicaram na escola. Daí o que aconteceu? Era aquele mesmo montante que era para X, passou a ter que ser dividido entre 3 ou 4X, né? Então, tudo tem os prós e tem os contras, né? Então, se por um lado a democratização possibilitou que todos fossem para a escola, por outro lado, não se tem espaços adequados, não se tem materiais, professores passaram a ganhar bem menos, porque foi dividido, né, entre todos. Então, no enfoque dialético, o pesquisador ele vai olhar os prós e os contras e vai contextualizar com muito rigor um determinado problema. Como é que nós identificamos os enfoques? A partir dos conhecimentos sobre esses enfoques. Conhecer o que é o positivismo, o que é a fenomenologia e conhecer o que é a dialética. Então, conhecer os princípios básicos de cada um e que nós vamos buscar esses princípios lá na filosofia, que também é estudada no curso de pedagogia. Então, para se diferenciar um enfoque do outro. Agora, o que nos leva a diferenciar? É o tempo, é um investimento que nós temos na formação, são as leituras que nós fazemos, as pesquisas que nós lemos, as palestras que nós ouvimos. Né? Isso que vai fazer com que a gente passe a diferenciar um enfoque do outro. E o que pesa aqui na escolha do enfoque? Pesa o conhecimento que o pesquisador tem sobre o enfoque, a sua visão de mundo também, né, que vai pesar. Porque ele diz, não, eu quero analisar em profundidade, eu quero
fazer uma pesquisa contextualizada, né? Hoje, quando nós trabalhamos em educação, muitos querem fazer a pesquisa dialética, né? E tem uma questão, quando nós fazemos um projeto de pesquisa, nós não precisamos colocar num item, né? Porque no projeto de pesquisa, vocês têm observado, né, tem alguns, o projeto contempla alguns itens, né? Justificativa, objetivos, problematização, referencial teórico, né? E não precisa colocar um item. Minha pesquisa é com enfoque fenomenológico ou dialético ou positivista. Não existe essa necessidade. Ela vai ser o enfoque que o pesquisador utiliza, ele é adotado pela forma como é feita a escrita, como ele escreve. Porque ele tem que expressar a visão de mundo que ele tem. Então, ele vai expressar linearmente, ele é um positivista. Ele vai expressar detalhando um fato, indo esmiuçando, indo à profundidade, ele é um fenomenólogo. Se ele fizer uma análise das contradições presentes, por exemplo, na sociedade, e ele conseguir mostrar isso, se por um lado é assim, por outro lado acontece isso, então ele está fazendo uma pesquisa dialética. E quem vai revelar o enfoque que ele está utilizando é a escrita do pesquisador. Ele não precisa se proclamar. Eu sou um dialético, eu sou um fenomenólogo. É a escrita dele. Quem lê uma pesquisa, claro que quem lê com conhecimento também, né? Quem lê, tem conhecimento de pesquisa, já identifica. E outra coisa também, pelas referências que o pesquisador, né, utiliza. Eu tenho por prática, quando eu pego um livro ou um artigo, olho o título, não sei se olho uma introdução ou não, mas eu vou nas referências, né? E pelas referências que o autor utiliza, eu já mais ou menos sei, né, qual é o enfoque que ele está utilizando, né? Então, esses são os elementos reveladores e que o pesquisador tem que conhecer. Obrigada, professora Neuci. Excelente explicação. Você veja só. Às vezes você faz um projeto de pesquisa todo pautado em modelos que tem na internet, em modelos que o professor nos ensina, ou então em livros, né, dentro de metodologia científica, que tem diversos autores aí, né? E a gente ainda fica com dúvida na hora, né, de montar esse projeto com todos os objetivos, com a introdução, desenvolvimento, os autores que vão concordar, os outros que vão discordar, e assim vai, né? Mas tem um detalhe muito importante, professora Nancy, que você falou aí no final, né? Que é a leitura. A leitura que hoje, assim, às vezes está um pouco esquecida lá, por tantas ferramentas de tecnologia que temos aí, né? E ainda a gente observa que as pessoas ainda não gostam muito de ler. E o conhecimento só vem através do quê? Da leitura. Então, dando continuidade nesse teu espaço, você falou dos tipos de pesquisa, quantitativa, qualis, os filósofos que vão nos ajudar a contextualizar, bem colocado ali, né? E como que é a pessoa que vai escrever o projeto, no caso o aluno, ou eu, se eu for uma pesquisadora, né? Então, a maneira que eu vou contextualizar, escrever, esmiuçar, mas através dos instrumentos de coleta. Me fale um pouquinho, professora, para ficar claro rapidamente, sobre os tipos e como são os instrumentos de coleta de dados, que isso é importante, né? Você falou, estamos construindo um projeto de pesquisa aqui, né? Mas os instrumentos de dados são importantes, né, professora? Com certeza, os instrumentos de coleta de dados são muito importantes, né? E o pesquisador é que vai definir. Em linhas gerais, em educação, nós utilizamos também duas modalidades de pesquisa, a bibliográfica e a de campo, né? Isso em linhas gerais. A pesquisa bibliográfica, então, é aquela que é feita em livros, aonde o aluno, o pesquisador, levanta um determinado problema e ele vai verificar, vai analisar, por exemplo, o que um autor diz, o que o outro autor diz, e vai fazer uma comparação.
da pesquisa bibliográfica, ele não vai copiar um livro, né? Não vai copiar, porque o livro já está, não precisa fazer cópia, né? Então o pesquisador tem que lhe apresentar alguma coisa nova. Então, por exemplo, nós temos hoje aí no Brasil concepções educacionais. Temos a concepção histórico-crítica, que é baseada na dialética. Nós temos vários autores que falam sobre ela. Alguém pode querer fazer uma pesquisa para identificar o que é que um autor diz, o que é que o outro autor diz, se eles falam a mesma coisa ou não. Né? Então, vai em vários autores para saber, para conhecer a concepção destes vários autores a respeito de um determinado assunto. Vai pesquisar alguns aspectos da lei, aonde que existem a contradição, porque muitas vezes as nossas leis são contraditórias, uma lei diz uma coisa e a outra diz uma coisa diferente, né? Então eu tenho interesse em um determinado assunto, eu posso ir em várias leis, na própria Constituição, na própria lei da educação, em decretos, em pareceres, né? Por exemplo, um exemplo que eu poderia colocar aqui até a respeito do próprio curso de pedagogia, nós temos diretrizes que orientam a construção do projeto do curso de pedagogia. E nós temos a nível de Estado, no Estado do Paraná, por exemplo, atribuições do pedagogo. E as atribuições do pedagogo que o Estado do Paraná dita, elas não estão em consonância com o que as diretrizes dizem. E num aspecto, formação do pesquisador. O curso de pedagogia enfatiza a formação do pesquisador. E o Estado do Paraná, que é um estado que, por sinal, valoriza muito o profissional da pedagogia, porque é um dos estados, acho que poucos, ou o único, que criou o cargo de professor pedagogo em 2004, não abre espaço para que o pedagogo faça pesquisa na escola. Tem muitas outras atribuições. Ele é um articulador do trabalho pedagógico na escola, ele trabalha orientando professores, alunos e assim por diante. Mas ele não abre esse espaço para pesquisa. E como é que eu descobri isso? Estudando sobre o curso, estudando sobre o papel do pedagogo, sobre as funções que o pedagogo deve desempenhar. Então, fui estudar o documento do Estado do Paraná e encontrei essa situação. Né? Então, existe uma discrepância entre a formação e a atuação. Como é que eu descobri isso aqui? Eu descobri isso quando eu fui estudar. Então, eu fiz uma análise documental, fiz uma análise de documentos, que é uma modalidade de pesquisa também. Então, a pesquisa, voltando à pesquisa bibliográfica, é aquela pesquisa que é feita em livros, onde se busca analisar as ideias de vários autores sobre um tema que a gente propõe, né? E como é que nasce um tema de pesquisa? Ele nasce da necessidade ou da curiosidade. Então, eu já estou atuando em sala de aula, tenho algum aluno lá com algumas dificuldades. Não sei como agir com ele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pesquisa para descobrir como é que eu vou fazer, que prática que eu vou desenvolver com esse aluno. Ou eu posso ter alguma curiosidade sobre alguma situação de sala de aula e eu quero sanar, né, esta curiosidade. Bom, mas voltando aos instrumentos, indo então para os instrumentos de coleta de dados. Em educação, nós utilizamos praticamente 3 instrumentos: a observação, a entrevista e o questionário. A observação, inclusive Mengalud, que fala muito bem no material que foi indicado ali para vocês, né? O que é a observação? Do que consiste a observação? É o pesquisador estar em um determinado espaço, né, que ele definiu como seu tema de pesquisa, observando as atividades, enfim, observando as ações relacionadas àquele problema que ele elegeu para pesquisar. E daí cada tema requer um determinado período de tempo, né? E daí quem vai definir isso? É o próprio pesquisador,
através do conhecimento que ele adquire e no momento que ele adquire sobre aquele assunto e no momento da elaboração do projeto. Ele vai dizer no seu projeto, eu vou observar as formas como o professor trabalha num terceiro ano de uma escola municipal do centro da cidade, de uma escola periférica. Vou fazer 20 horas de observação num espaço e 20 horas no outro. Poderia ser 30, como poderia ser 40. O que leva-se em conta na hora de definir? Várias coisas. E uma delas é a disponibilidade de tempo. Então, por exemplo, os nossos alunos aqui da pedagogia, eles vão ter mais ou menos 1 ano entre a coleta de dados, eles começam no final do terceiro ano, no quarto, e até a entrega do TCC ou do artigo. Então, não podem se estender muito, né? Tanto é que nós temos também um tipo de pesquisa, que é a pesquisa etnográfica, que ela está fundamentada, né, nos estudos culturais, e volta-se para os estudos culturais, e a sugestão não, um dos requisitos para que ela seja etnográfica é o pesquisador conviver com o grupo pesquisado. Então, quem fala em pesquisa etnográfica diz que é uma pesquisa que tem que ser feita no mínimo durante 2 anos, para que o pesquisador interaja com o grupo, conheça bem. Então, nós mencionamos, mas nem estamos incentivando os nossos alunos a fazer pesquisa etnográfica, nem no curso presencial, porque não temos disponibilidade de tempo, né? Então, 2 não tem disponibilidade, os alunos também têm outras disciplinas para estarem numa determinada comunidade. Por exemplo, pesquisadores que pesquisam os grupos étnicos, né, os grupos culturais, que convivem em comunidades quilombolas, indígenas, né, fazem a pesquisa etnográfica. Então, nós não temos, se alguém quiser fazer, não está proibido, mas não temos sugerido em função dessa questão da disponibilidade de tempo. Então, o pesquisador que vai definir se ele vai ficar numa escola observando, ele vai fazer uma pesquisa sobre gestão, sobre as atividades lá do diretor de escola, ou sobre gestão pedagógica, sobre as atividades do pedagogo na escola. Ele pode definir, eu vou observar em 3 escolas, 20 horas numa, 20 na outra, 20, ou pode ser 30, ou 40, em função da disponibilidade que ele tem e aquilo que ele, a partir dos seus estudos, considerar que vai ser o suficiente para ele apreender aquela realidade, para identificar os problemas que ele tem. Outro instrumento de pesquisa é a entrevista. Eu acho que a entrevista é um instrumento muito, muito bom, porque acontece uma relação muito próxima entre o pesquisador e o pesquisado, né, entre o entrevistador e o entrevistado. Além das palavras, existe uma linguagem, né, universal, dos gestos, das expressões, né, e que o pesquisador vai captando tudo isso. Importante, maravilhosa. Só que também temos uma questão que é um pouquinho demorada, que normalmente precisa se fazer, são gravadas normalmente, né, as entrevistas, porque nós não conseguimos aprender tudo, captar tudo, então são gravadas, e fazer a transcrição das gravações é um processo um pouco demorado. Não é difícil, mas é demorado. Então, é uma das formas, é um dos instrumentos. E a outra forma de se fazer a coleta de dados é através do questionário, que eu entendo que seja a forma mais simples e mais rápida, embora também tenhamos alguns problemas, porque às vezes nós definimos um determinado universo, né, com quem nós vamos fazer a pesquisa, vamos lá, conversamos, daí vamos lá com os questionários, distribuímos. Daí um esquece, outro não veio, outro não trouxe, né? Por isso que precisa ser destinado um tempo razoável para se conviver, né, com estes imprevistos, né, para se conviver com essas situações. Outro adoeceu, outro não veio, outro perdeu o questionário, outro esqueceu, e tudo isso vai atrasando o nosso processo, né?
Agora, todos os instrumentos são válidos, são formas de se captar para a realidade, para que ela seja analisada posteriormente. Agora, quem vai definir isso é o pesquisador, em função do conhecimento que ele tem, em função do universo com quem ele vai pesquisar. Por exemplo, ele quer pesquisar alguma coisa sobre o trabalho dos secretários de educação de 4, 5 estados. Ele vai ter dificuldade em viajar para ir lá para entrevistar. Ele pode fazer um questionário, mandar pelo correio, ou até por e-mail. Hoje pode ser feito por e-mail, sem problema, né, sem problema nenhum. Então, é no projeto de pesquisa que o pesquisador vai definir se ele vai fazer uma entrevista, se ele vai fazer um questionário, ou se ele vai fazer uma observação. Então, por isso que nós fazemos o projeto de pesquisa. E ali no projeto de pesquisa ele também vai definir se a observação vai ser tantas horas, quem serão as pessoas observadas. Da mesma forma, o questionário, quem será, para quem ele será enviado, o que vai ser colocado nesse questionário, quantas pessoas, e o mesmo com relação à entrevista. Então, tudo isso vai aparecer no projeto de pesquisa. Por que se faz projeto de pesquisa? Porque na universidade a pesquisa é uma atividade científica, ela é pesquisa científica, não é do senso comum. Então ela deve obedecer determinados critérios e deve ser fundamentada em princípios científicos, inclusive os filosóficos e sociológicos. E, professora Neuci, muito obrigada. A gente aprende retomando esses conteúdos, não é porque a gente não está mais na graduação, né? Mas é assim, é sempre um aprender, reaprender. Né? Você relembra todos esses processos de aprendizagem, cognitivos, de informação, filosóficos, mas assim, fazer um projeto de pesquisa é algo maravilhoso. De repente, o aluno que está lá na graduação, ele se sente um pouco pressionado, né? Um pouco assim, o que eu vou fazer conforme? Não. Mas o projeto de pesquisa, depois que você termina, você vê que aquilo foi um trabalho produzido e orientado, né? Que foi um fruto do trabalho do aluno com conhecimento orientado pelas professoras do curso de pedagogia, a professora Neuci, a professora Alexandra, que foi na web, que comentamos um pouco nessa interdisciplinaridade, para que as coisas não fiquem assim jogadas, os conteúdos não fiquem assim separados. Mas não, os conteúdos estão todos interligados. Né? Então foi muito interessante, professora Neuci, essa união entre a professora Alexandra e você. Né? Foi um trabalho diferenciado, eu acho, dentro do curso de Pedagogia EAD, né? E exemplos para os outros cursos, que assim, na tecnologia de informação, na internet, é linkado. Então, vocês fizeram uma interdisciplinaridade linkando, né, os conhecimentos técnicos. Né? Professora Neuci, uma mensagem para os alunos, alguma coisa tecnicamente, porque assim, muito bem explicado, muito bem trabalhado esse projeto de pesquisa e a sua importância em sala de aula. E por que nós estamos numa graduação? Né? Porque aqui os conhecimentos são dirigidos e técnicos, né? Para sermos pesquisadores, para produzirmos para a sociedade, para melhorar a sociedade. Eu me lembro que uma professora falou assim para mim que conhecimento só é conhecimento quando ele é distribuído. Né? Obrigada, professora Neuci. Vou deixar a senhora com algumas palavrinhas e aí já vamos escorrer no fechamento, tá bom? O conhecimento, ele precisa ser internalizado também, né? Socializado e internalizado. Porque quando ele é internalizado, nós conseguimos mudar as nossas ações e, inclusive, né, o nosso comportamento. Bom, em metodologia da pesquisa em ciências da educação, e principalmente na pesquisa 2, porque na pesquisa 1 nós trabalhamos muito mais com os fundamentos, as primeiras noções, né? Embora também já se iniciou uma elaboração preliminar, foi feito um projeto, um pequeno projeto, né, de um ensaio de projeto de pesquisa, mas eu destacaria assim, a importância do projeto, né, todos os assuntos,
modalidades de pesquisa quantitativa e qualitativa, os instrumentos de coleta de dados, as modalidades de pesquisa, os enfoques filosóficos, todos esses temas eles são estudados para se dar fundamentos, respaldo para a elaboração do projeto de pesquisa. Então, o que é o projeto de pesquisa? Ele é uma previsão daquilo que vai se fazer lá na pesquisa. E por que tem que ter essa previsão? Porque é um trabalho científico, ele não é um trabalho do senso comum, que eu vou fazendo de qualquer jeito como eu achar. Né? Ele tem que ser planejado. Então, o projeto nada mais é do que o planejamento de como vai ser desenvolvida a pesquisa. E daí, o que ele tem que conter? O título, isso é imprescindível. O assunto que eu vou estudar. Eu tenho que justificar por que eu quero pesquisar aquele determinado tema. De um modo geral, as justificativas, em linhas gerais, né, são sempre eu quero estudar, são semelhantes até. Eu quero estudar um determinado tema para quê? Para conhecer melhor o tema e para resolver uma determinada problemática. Dentro no contexto da escola, ou no contexto da sala de aula, sobre alguma dificuldade do aluno, quero compreender melhor a avaliação, quero compreender melhor as práticas pedagógicas, a relação entre o gestor pedagógico e o gestor administrativo, quero compreender melhor o currículo, enfim, nós temos uma infinidade de coisas ainda para se estudar dentro da escola. Então, nós fazemos a pesquisa para quê? Para conhecer melhor e para solucionar um determinado problema, uma situação que se configura, né, em sala de aula. Justificado e feito, né, escolhido o tema e justificado, nós temos que ver o que os autores dizem sobre os assuntos. E os alunos, e principalmente os principiantes em pesquisa, às vezes eles não entendem muito bem. Por que se eu vou fazer uma pesquisa de campo, por que eu tenho que ler e estudar? Né, torna-se um pouco, inicialmente, não compreensível isso, mas por que tem que se estudar um assunto que se vai pesquisar? Para conhecer o assunto, porque se não se conhece o assunto, não se identifica o problema na realidade. Né? Então, eu gostaria de colocar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu disser para os alunos assim, vocês vão fazer uma pesquisa numa escola da 4ª série do ensino fundamental, né, das séries iniciais, e vão buscar, né, verificar se o professor se utiliza da concepção humanista, como Rogers explica, ou da concepção cognitivista. O que o aluno tem que fazer, o que o pesquisador tem que fazer em primeiro lugar, o aluno? Ele tem que conhecer a concepção rogeriana. Se ele não conhecer a concepção do humanismo de Rogers, o que vai acontecer? Ele vai lá na escola e não vai saber o que está acontecendo. Então, ele tem que conhecer sobre a concepção rogeriana para ir à escola e verificar se o professor está utilizando esta prática. O seu professor está desenvolvendo suas ações fundamentado na concepção rogeriana, ou pode ser o cognitivismo, pode ser a pedagogia histórico-crítica, assim como qualquer outro tema. Eu vou pesquisar sobre a forma como o professor avalia. Eu tenho que conhecer as várias formas e modalidades de avaliação, porque senão eu chego na sala de aula e não tenho o que olhar. Né? Então, o pesquisador precisa ter conhecimento sobre o assunto. E outra coisa, ele precisa ter conhecimento sobre as pesquisas que já foram desenvolvidas sobre aquele tema, porque senão ele vai pesquisar uma coisa que já está pesquisada, daí não tem razão de ser. E qual é o objetivo da pesquisa? É fazer novas descobertas, acrescentar alguma coisa para a ciência. Né? Bom, daí depois, um outro item é a problematização. Então, vai situar o seu tema, né, num contexto, que daí a sociologia nos ajuda muito nisso, fazer essa contextualização. Ele vai ter que colocar quais são os objetivos. Normalmente, se pede um objetivo geral e 2 ou 3, né, objetivos específicos, o que ele vai precisar atingir.
E além dos objetivos, ele vai ter que fazer o seu cronograma. Então, quanto tempo o pesquisador vai dizer? Eu tenho tanto tempo, tenho 8 meses, 9 meses, 1 ano. E ele vai distribuir as atividades no tempo. Ele tem tanto para ir em busca de material, ele tem tanto para fazer leituras, ele tem tanto tempo para elaborar os instrumentos de coleta de dados, porque um questionário ele precisa ser muito bem feito para que aquele que vai responder entenda. As questões não podem ser dúbias. Inclusive, em pesquisa, os alunos no terceiro ano também vão discutir com o professor, nós usamos muito fazer um teste antes. Então, aplicar o questionário ou utilizar as perguntas da entrevista que nós vamos fazer com alguém, com 2, 3 pessoas que tenham o mesmo perfil daqueles que serão pesquisados, para saber se as perguntas estão claras, porque muitas vezes nós elaboramos uma pergunta e nós que conhecemos do assunto achamos que está tudo claro, mas para quem vai responder nem sempre é claro. Então, para que não aconteça essa duvidade, então nós fazemos a testagem dos instrumentos para ver a fidedignidade. Então, o pesquisador no cronograma deve prever: eu vou levar tanto tempo para elaborar os instrumentos de coleta de dados, mais um determinado período para aplicar os instrumentos, para coletar os dados, e depois vem dar uma outra fase, que é a fase da tabulação dos dados e a fase da análise dos dados, e daí a construção da monografia ou do artigo. O artigo que hoje nós pedimos para os alunos, aceitamos, ou então o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, ele nada mais é do que a escrita dos dados que foram coletados e analisados. Eles são apresentados em forma de artigo. E eles também devem ser previstos no cronograma. Então, o projeto de pesquisa, ele é a atividade central do pesquisador, né? No primeiro ano, os alunos aqui no curso de pedagogia, tanto presencial como à distância, eles fazem um esboço do projeto de pesquisa, é uma iniciação. No segundo ano, eles aprofundam o projeto de pesquisa, e no terceiro ano é que eles vão entregar. Então, muitas vezes os alunos perguntam: professora, no segundo ano eu fiz um projeto, agora eu quero mudar o tema. Pode mudar? Pode. Até o momento de entregar a coordenação do curso, pode mudar o tema. Só que tem uma situação: cada vez que se muda o tema, começa a se estudar do zero, né? Começa a se estudar o assunto novamente. Não se aproveita a fundamentação de um tema para outro tema. Não existe isso, nenhum objetivo. Então, tem que começar a estudar novamente. Então, a sugestão que nós fazemos sempre é de que o aluno, logo no início, embora eu sei que é difícil, porque os temas também vão surgindo à medida que as disciplinas estão sendo estudadas, né? Então, sugerimos que não mudem muito, para não ter que começar a estudar novamente. Mas muitas vezes o aluno vai para o segundo ano, vai para o terceiro, faz mais outra disciplina e descobre, né, sente a necessidade de fazer um outro estudo, né, sente a necessidade de fazer um outro estudo. Então, ele pode mudar. Agora, cada vez que ele mudar, ele começa novamente. E a pesquisa, o que ela requer? Ela requer um aprofundamento, um aprimoramento. A pesquisa, ela é uma atividade que requer que se vá a fundo, que seja analisado, né, em profundidade. E tanto é que no curso de pedagogia nós temos nos 4 anos a disciplina de pesquisa. A universidade, repetindo, tem como objetivo formar o pesquisador. Aqueles que, após a conclusão do curso de graduação, forem para um curso de especialização, que já é um curso de pós-graduação, a primeira atividade do curso de especialização é
Normalmente, a primeira disciplina no curso de especialização é metodologia da pesquisa, né? Por quê? Porque lá também o aluno vai ter que elaborar um projeto e desenvolver uma pesquisa. Aqueles que se candidatarem a um curso de mestrado, quando abrirem um edital de inscrição do mestrado, um dos primeiros requisitos que vai estar lá, a apresentação de um projeto de pesquisa. Aqueles que forem para o doutorado, abrirem o edital para se inscrever, apresentação do projeto de pesquisa, com esses e esses itens. Quando vai para o curso de pós-doutorado, vai fazer o seu pós-doutorado, o requisito básico, apresentação do projeto da pesquisa, né, que vai desenvolver. E se vocês pegarem os componentes do projeto de pesquisa para quem vai fazer mestrado, quem está na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, os elementos são os mesmos. Todo projeto, em qualquer um desses níveis, vai ter o título, vai ter a problematização, vai ter a justificativa, os objetivos, o referencial teórico, né, os instrumentos, a metodologia, como que os dados serão coletados e analisados, vai ter o cronograma e vai ter as referências. Então, importantíssimo também as referências. E só a nível de complemento, nós colocamos nas referências as obras que nós citamos no corpo do trabalho. Então, às vezes, nós lemos 10, 20 obras, mas citamos no corpo de trabalho 5 autores. Nas referências, são citados aqueles autores que são citados no corpo do trabalho. Os outros autores que nós lemos fazem parte do nosso conhecimento, mas não são citados aí. Bom, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de dizer. Estou à disposição, né, através do chat e através das outras formas aqui de interação, para responder às dúvidas de vocês. E espero que vocês tenham sucesso aqui na elaboração deste projeto, que ainda é um exercício, e que sejam muito bem sucedidos no terceiro ano, quando vocês realmente vão ter que entregar a coordenação do curso, o projeto, depois, na execução desse projeto, coletando os dados e, na análise, apresentando o artigo final. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Neuci. Ótimo esclarecimento, né? Eu quero desejar uma boa noite para todos. E esse finalzinho, né, vamos curtir um pouco as nossas mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo inteiro, né? Boa noite e obrigada.